Vovó revela segredos das sombras do passado com a velhinha que sofreu em silêncio e dor. Josefa Maria dos Santos sempre foi uma mulher de força indomável. Aos 72 anos, ela desenhava a vida com maestria, construindo lares seguros e acolhedores. Mas havia uma sombra em seu passado, uma dor antiga e sufocante que até então parecia distante. Crescida em Bezerros, sob o olhar aterrador de um pai violento, cada lembrança sua era um eco de gritos e silêncios. A fuga com a mãe Josina para Garanhuns era uma lembrança de liberdade, mas também de um passado que não se apagava. Recentemente, ao reconstruir sua vida e criar o projeto Casas de Luz, uma iniciativa que iluminava a vida de tantas famílias, uma reviravolta a assustou. Um cliente misterioso, que aparecia com frequência em seu escritório, trazia consigo um ar de familiaridade que a arrepiava. O que ele queria? Cada encontro parecia uma dança entre luz e sombras, e cada pergunta que fazia era como uma facada no passado que o coração de Josefa disparou. Era uma ligação dos tempos que ela tentava enterrar. Os segredos que combinaram ficar nas sombras agora estavam prestes a emergir. O nome da mulher ecoava no fundo de sua mente como um fantasma. Alice, sua irmã perdida, aquela que sempre quis levar embora daquela casa de dor. A revelação de Alice poderia mudar tudo. Seria um remédio ou um veneno para os ferimentos que a duras penas Josefa tentava cicatrizar. Tinha certeza que aqueles segredos ameaçavam não apenas o seu legado, mas suas próprias crenças sobre família, amor e perdão. Havia noites em que um medo se instalava em seu peito, fazendo-a sentir que poderia perder tudo o que havia construído. Paulo, seu parceiro inabalável, sempre a acalmava, mas a incerteza a atormentava. Ele a encorajava a enfrentar o passado, mas a dúvida a prendia. Será que a luz na escuridão tinha um preço? Os dias se arrastaram. E aqueles momentos repletos de expectativa tornavam-se uma tortura silenciosa. Josefa C. Em meio a essa confusão, encontrou um diário antigo, escondido entre livros empoeirados. As páginas estavam amareladas e cheias de palavras que sussurravam segredos. Ao abrir uma página, seu coração acelerou com o que viu. Uma mensagem enigmática. Uma peça do quebra-cabeça que poderia desnudá-la para sempre. A página que faltava poderia ser a chave para tudo, mas quem teria a coragem de ler e enfrentar as verdades ocultas? Josefa sabia que continuaria a lutar, mas o medo e a determinação lutavam dentro dela como um furacão. A cada folhear, uma pergunta a atormentava. Até que ponto ela realmente conhecia sua própria história? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Josefa estava paralisada, segurando o diário em suas mãos trêmulas. As palavras dançavam diante de seus olhos, cada frase chamando por ela, como um canto de sereia. O medo a envolvia, mas a curiosidade, uma força oposta, a empurrava para a frente. O que mais poderia estar escondido naquele velho caderno? Onde sua mãe parecia ter guardado segredos perigosos.
Intensa, ela virou a próxima página. O cheiro de papel envelhecido emitia uma energia carregada. Mas, ao invés de uma revelação, encontrou um esboço. Um retrato a lápis. Seu coração parou. A mulher que olhava para ela era idêntica a ela mesma, mas mais jovem, mais viva. Abaixo da figura, uma frase simples: Alice ilumina meu caminho. Quem era essa mulher? Assim que os reconhecimentos começaram a se formar, um estrondo fez as janelas tremerem. Josefa! A voz de Paulo a interrompeu abruptamente. Ele entrou no escritório, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Uma bomba explodiu na praça do centro. As pessoas, elas estão feridas. O pânico nos olhos dele a gelou. Precisamos ir. O mundo fora da casa parecia um caos. Gritos ecoavam pelas ruas. Sirenes cortavam o ar. A cena se desenrolava diante de seus olhos em um espetáculo horrendo. O chão tremia sob seus pés, mas dentro de si, uma outra tempestade se formava. As conexões que ela fazia entre a imagem e aquele momento trágico a deixavam tensa, em estado de alerta. Josefa, vamos, agora! Paulo puxou seu braço, levando-a em direção à porta. Mas a mente dela ainda estava mergulhada em dúvidas. Imagens de Alice, da irmã perdida, misturavam-se aos rostos dos feridos e à fumaça que envelopava o ar. O que ela realmente sabia sobre seu passado? O que aquelas memórias embutidas no diário poderiam ter a ver com toda a dor daquela explosão? Com todas as vidas que estavam mudando de forma drástica? Ao chegarem na praça, uma multidão agitava-se em desespero. Os gritos de dor e medo eram como agulhas cravando no peito de Josefa. Havia pessoas sendo socorridas, outras chorando por indivíduos que buscavam nas sombras. Em meio à confusão, ela avistou uma mulher caída, seu vestido manchado de sangue. Quando se aproximou, seu coração disparou. Era Alice. Josefa mal podia respirar. As peças do quebra-cabeça começaram a montar uma imagem grotesca. Quem era aquela mulher misteriosa que estava tão ligada à sua vida? E por que ela estava ali, naquele momento sombrio? O que mais Josefa não sabia sobre sua irmã, sobre a tragédia que cercava sua vida? Josefa, precisamos cuidar dela. Paulo gritou, tentando puxá-la para longe da cena. Mas ela não conseguia se mover. Os olhos de Alice estavam abertos, porém vazios, e um sussurro escapou de seus lábios. Ajude-me. Uma voz familiar, mas estranha ao mesmo tempo, ecoando de um passado que Josefa pensou ter enterrado para sempre. Quem fez isso? Ela se ajoelhou, segurando a mão de Alice, o toque inesperadamente familiar. A realidade esmagava-a como uma onda. O que aquele ataque significava? Que força obscura as ligava? E o que mais estava prestes a ser revelado? O eco de um segredo não contado pairava no ar, prestes a estourar, trazendo consigo consequências que poderiam devastar toda a sua vida. Cada respirada se tornava um desafio. A verdade precisa vir à tona, murmurou Alice em um último fio de voz. E nesse momento, Josefa teve a certeza de que tudo o que achava saber estava prestes a mudar. O que estavam escondendo dela? E até onde ia essa história de dor e segredos? A única certeza que restou foi que as sombras do passado nunca haviam estado tão próximas. Josefa estava paralisada,
segurando o diário em suas mãos trêmulas. Ajude-me! A voz de Alice soou como um eco distante, mas naquele momento tinha peso suficiente para arrasar o mundo que havia construído. Um misto de pânico e desespero invadiu suas veias. Ela precisava agir. Alice, por favor, não! O toque na mão da irmã era frio, e cada segundo parecia uma eternidade. Foi quando um barulho explosivo cortou o ar, seguido por uma onda de calor que a fez recuar. Uma segunda explosão reverberou, abrindo uma cratera no meio da praça, enviando fragmentos de pedra e terra voando como estilhaços. Gritos de dor e pânico misturavam-se, e o que antes era o socorro desesperado virou um mar de caos. José, um conhecido da comunidade, caiu ao seu lado, uma agonia em seu rosto que fez o coração de Josefa apertar. A multidão se dispersava em terror, e Paulo a puxou, gritando para que ela se afastasse. Vá, ele ordenou, mas ela não conseguia se mover. Olhando para Alice, a irmã parecia cada vez mais frágil, como se pudesse se dissipar a qualquer instante. Havia algo profundamente errôneo naquele momento. Uma conexão turbulenta entre a explosão e tudo aquilo que a envolvia. Então, no meio do tumulto, ela avistou algo inquietante. Um homem, com um olhar intenso e penetrante, emergiu das sombras. Ele não pertencia àquela cena. Os cabelos desgrenhados, um manto negro que dançava ao vento. Ele se aproximava com um ar de familiaridade. Um nó se formou na barriga de Josefa. Quem ele era? Uma presença do passado? Ele mirava para ela e seu coração pulou. O que ele queria? Josefa, ele gritou. A voz era como um trovão. Você precisa ouvir a verdade. Alice. A menção do nome de Alice trouxe um frio glacial até os ossos de Josefa. José, agora ensanguentado, tentava se levantar. Josefa, fuja dele. Ele não é quem você pensa. Ele disse, esforçando-se para se erguer. As palavras dele causaram um estrondo em seu coração. Sentimentos confusos se misturavam em sua mente. O homem avançou, ignorando o desespero ao seu redor. A resposta que você procura está em seu passado, Josefa. Alice não é quem você pensa que é. A explosão do lado de fora não era nada em comparação ao turbilhão que se formava dentro dela. A verdade? O que aquele homem sabia que mudaria tudo? José estava se arrastando, mas ela não conseguia parar de... O que você fez? O que você deixou para trás? Isso está te consumindo. Você não pode escapar. O peito de Josefa apertou. As palavras daquele homem cortavam mais que a dor visível ao seu redor. Ele sabia algo. Mas como? O que mais havia entre elas? O caos ao seu redor era como um palco, e ela, a atriz principal dessa drama surreal. Lembrou-se do diário e do esboço, o nome que sempre esteve ligado a Alice. Mas quem realmente era Alice? Eu conheço. Eu sei quem você é. Josefa gritou, como se finalmente sentisse a centelha da verdade ardendo em seu peito. A verdade precisa ser revelada. Mas o que isso significa? E foi nesse momento que, do fundo da multidão, um grito penetrante atravessou o ar. Era Paulo, seu rosto distorcido em horror. Josefa, cuidado! Ele estava tentando proteger algo ou alguém. E naquele instante, os olhares de todos se fixaram em uma figura familiar.
que surgia entre os feridos. Era Josina, sua mãe. Com uma expressão assustada, ela olhou para a cena apocalíptica com desespero nos olhos. Josefa, você precisa saber a verdade. Alice não está apenas ferida. Ela teve um papel em tudo isso. As palavras da mãe ecoaram como um trovão. O mundo ao redor desabou e as peças de quebra-cabeça começaram a se mover de uma forma que nunca imaginou. A confusão tomou conta. O que mais estava escondido? Que segredos seriam revelados nesse tumulto? O que ela realmente conhecia sobre sua própria família? Até onde isso chegaria? O ar estava pesado e a expectativa era palpável. Tudo indicava que a realidade estava prestes a desmoronar. Josina, sua mãe, estava ali, no centro do caos, e a revelação a golpeou como uma onda. Alice não está apenas ferida. Ela teve um papel em tudo isso. As palavras ecoaram na mente de Josefa, fazendo seu coração disparar. O que sua mãe queria dizer com aquilo? Alice estava no chão, a respiração fraca, e a multidão ao redor parecia girar, um borrão de rostos assustados. Mãe, o que você quer dizer? Gritou Josefa, angustiada. Paulo a puxou para trás, tentando mantê-la segura, mas o medo a deixou enraizada no lugar. Entre a dor de ver a irmã e a confusão que dominava sua mente, ela se sentia paralisada. As palavras de Josina cortaram como facas. Ela não é apenas sua irmã, Josefa. Você não entende. Você precisa descobrir a verdade. E nesse instante tudo desmoronou. Uma terceira explosão fez o chão tremer sob seus pés. As janelas das lojas quebraram. Estilhaços de vidro voaram como se o mundo estivesse desmoronando. O grito de uma mulher ecoou e os rostos viraram para a origem do impacto. Josefa não sabia mais o que olhar. A pessoa que estava erguida próxima a Josina, o homem com o manto negro, agora estava envolto em fumaça. Ele parecia um castigo vindo do passado, e seu olhar penetrante fixava-se em Josefa. Não se aproxime! Gritou Paulo, protegendo-a como um escudo humano. Mas Josefa não conseguia desviar o olhar. Algo dentro dela pulsava, uma mistura de curiosidade e pavor. Então, num movimento rápido, o homem apontou para Alice. Ela carregava o segredo que você precisa saber, Josefa, o que você ignorou a vida toda. A voz dele ecoava, pesada com um peso que Josefa não podia ignorar. Segredo? Que segredo? As palavras saíram involuntariamente dos lábios dela. E foi nesse momento que Josefa viu algo surreal. O rosto do homem começou a mudar. Os traços se distorciam e, como se fosse um pesadelo, ele se transformou. Do manto negro, uma figura familiar emergiu. Era ela mesma. A cena parou. Um choque se espalhou pela multidão, como um terremoto de revelações. Não, isso não pode ser! Josefa gritou, batendo as mãos na cabeça, tentando afastar a imagem. Mas não havia como. A figura era um reflexo distorcido, uma versão dela mesma, de um tempo que parecia ter sido esquecido. O choque a fez recuar. Mãe, o que está acontecendo? Josefa, o que você não sabe pode destruir tudo. Você teve uma vida que foi apagada.
essas explosões, Alice. Tudo está ligado a você. Josina estava desesperada, tentando resgatar a filha da poça de confusão. O homem, que antes era um desconhecido, agora parecia mais um eco de sua própria essência, e suas palavras ressoavam como uma bomba em sua mente. Ela não conseguia processar. O passado dela estava mais presente do que nunca, e as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de um jeito muito mais sombrio do que ela jamais poderia imaginar. Em meio ao horror da cena, o olhar perdido de Alice, aquela ligação entre elas, fez os fios da verdade se entrelaçarem em um nó inquebrável. O que mais estava envolvido nessa teia? Que verdades estavam sendo escondidas a seu respeito? E então a multidão gritou quando algo mais aconteceu no centro da praça. Josina despencou, colidindo com um corpo estirado no chão. "Mãe!" Josefa gritou, correndo em direção a ela. O horror foi instantâneo. Ao olhar para o corpo que sua mãe havia atingido, seu estômago se revirou. Era o retrato que apareceu no diário, a imagem que a acompanhara em pesadelos. A mulher que se parecia tanto com ela estava agora caída no chão, e a verdade estava mais próxima do que nunca. Em um instante, tudo o que Josefa conhecia se desfez, como fragmentos de vidro brilhando no chão. As sombras dançavam à sua volta, e um medo imenso a envolvia. A pergunta permanecia no ar, pulsando. Quem era realmente Alice? E neste momento, a verdadeira batalha pelo passado e por respostas começara. Mas as consequências seriam muito mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. Josefa estava paralisada, segurando aquela imagem marcada pela dor e a semelhança que a horrorizava. O caos ao redor parecia distante. Alice não está apenas ferida. Ela teve um papel em tudo isso. Ouvindo isso, o chão sob os pés de Josefa parecia derreter. O que aquilo significava? O que mais estava escondido? O frio da brisa cortante parecia atravessar sua pele agora. Paulo estava próximo, tentando mantê-la em segurança, mas ela queria mais que tudo entender. Alice, sua irmã, o que sua mãe queria dizer com isso? A pressão do momento era intensa. Os olhos de todos se viraram para ela. Gritos, sangue, barulho ensurdecedor. E então um novo estrondo ressoou. Algo grande estava prestes a acontecer. Antes que Josefa pudesse processar tudo, a figura que parecia um eco de sua própria essência começou a mudar novamente, e a multidão foi tomada por um frenesi. Entre os teribos, uma mulher se levantou, vestida em um vestido negro que parecia absorver a luz ao seu redor. O olhar dela era como uma lâmina, fixa em Josefa, como se conhecesse todos os segredos enterrados. "Josefa!" a mulher gritou. "Está na hora de você saber a verdade." Sua voz era suave, mas ao mesmo tempo carregada de um poder sinistro. Cada palavra soava como um aviso. "Quem é você?" Josefa perguntou, um calafrio descendo pela espinha. "Eu sou você," a mulher respondeu, e a multidão silenciou, como se o tempo tivesse parado. "Eu sou o lado de você que foi esquecido, e eu sou a verdadeira razão por trás de tudo isso." Josefa sentiu um nó na garganta. "Você está mentindo!" Mas sua mente estava confusa. Ela se lembrava da imagem do diário,
da mulher esboçada com a frase: Alice, ilumina meu caminho. O que aquilo tudo significava? O que você deixou para trás voltou, Josefa, a mulher continuou. Alice não é só sua irmã. Ela é parte de um jogo muito maior, um traço do que você nunca quis enfrentar. O que quer que você tenha feito para deixar isso acontecer, agora você não pode fugir. As palavras dela eram venenosas e cortantes. Como algo poderia conectar sua vida ao ataque? A confusão e o horror estavam na superfície. Antes que pudesse formular outra pergunta, a mulher estendeu a mão e algo brilhou em seu pulso. Uma marca idêntica àquela que Josefa tinha. Era como um laço entre elas. E Josefa sentiu o chão tremer sob seus pés novamente. Não deixe que mentiras a guiem, Josefa, a mulher bradou. A verdade e sua vida depende dela. O que você fez no passado está vindo à tona. Um grito cortou o ar. José, o conhecido da comunidade que estava tentando se levantar, ficou em pé, um olhar aterrorizado em seu rosto. Não acredite nela, Josefa. Todo mundo está no meio de uma trama. Ele estava descontrolado. A verdade que você procura não está onde pensa. Cuidado! Josefa olhou para a irmã caída. O rosto de Alice estava marcado pela dor, mas seus olhos estavam alerta. O tumulto se intensificava e a multidão começou a discutir, os murmúrios aumentando. As pessoas estavam apavoradas e ali, em meio ao pânico, a verdade parecia se debatendo em meio ao fogo. Levante-se! Gritou Paulo, puxando-a para trás. Josefa se virou para ele. Você vai descobrir, Josefa. A história que você pensou conhecer está prestes a ser virada do avesso. E agora, talvez, você deva escolher. Continuar navegando entre sombras ou confrontar a luz que realmente a conecta ao seu passado. Nesse momento, tudo parecia confluindo. O medo, a interconexão, as nascentes de dor misturadas à esperança. Josefa estava no centro de um furacão. O que está acontecendo? O que você quer de mim? Mas antes que ela obtivesse qualquer resposta, as sirenes começaram a tocar novamente mais alto e a praça pareceu se abrir sob seus pés, revelando uma verdade escondida que estava ali o tempo todo, prestes a emergir. E a única coisa que restava a Josefa era um vazio profundo e uma certeza assustadora. A linha entre o que era real e o que era ilusão havia se desfeito. Josefa estava paralisada, segurando aquela imagem marcada. O caos ao redor parecia distante, mas o grito de sua mãe ressoava dentro dela como um tambor. Alice não está apenas ferida, ela teve um papel em tudo isso. Ouvindo isso, o chão sob os pés de Josefa parecia derreter. O que aquilo significava? O que mais estava escondido? O frio da brisa cortante parecia atravessar sua pele agora. Paulo estava próximo, tentando mantê-la em segurança. Mas ela queria mais que tudo entender. Alice, sua irmã. O que sua mãe queria dizer com isso? A pressão do momento era tão intensa que ela mal conseguia respirar. Os sons da multidão estavam se tornando um borrão. A realidade distorcida em meio ao pânico. Josefa! Gritou a mulher que parecia com ela. Você precisa escolher agora. A intensidade daquela voz a paralisou. Cada palavra que saía desse ser confundido entre luz e sombra fazia seu coração palpitar. Então, em um momento dramático, o céu se iluminou com um clarão. E uma quarta explosão estourou mais à frente,
jogando todos ao chão como folhas secas num furacão. O chão tremeu sob seus pés, e a poeira e detritos começaram a subir ao céu, como se o próprio ar estivesse se rebelando. Josefa caiu de joelhos, a mão envolvendo a de Alice, que estava a poucos metros. O que estava acontecendo? Sua mente girava em um turbilhão, e ela sentiu um nó se formar na garganta. Alice! Gritou, tentando puxá-la para longe dos destroços que vinham em sua direção. Mas o olhar vazio de Alice parecia distante. Ela não estava apenas ferida. Havia algo mais ali. Algo mais sombrio. Josefa! A voz de Paulo quase não era ouvida, em meio aos gritos e ruídos ensurdecedores. Precisamos sair daqui! Ele puxava seu braço, mas a atenção de Josefa estava fixada na mulher que parecia com ela. Foi nesse momento que o chão se abriu sob seus pés, revelando um buraco escuro e profundo que parecia sugá-la. Sem pensar, ela e Paulo caíram, a multidão se dissipando na explosão que se sucedia. Então, tudo ficou escuro. Quando a luz voltou, eles estavam em um lugar diferente, um túnel escuro e úmido. Havia fotos nas paredes, e logo Josefa reconheceu o rosto da irmã em cada uma delas. Mas havia uma sensação estranha. Nas imagens, ali estavam também sua mãe e uma figura misteriosa, com o mesmo olhar intenso do homem que apareceu na praça. Você está pronta, Josefa? A mulher que se parecia com ela estava diante deles agora, como se viesse de um pesadelo. Você finalmente vai entender. Entender o quê? Josefa perguntou, com a voz trêmula. O que estava acontecendo? Por que estava naquele lugar? Aquela mulher, que era um reflexo dela mesma, sorriu como se estivesse contando um segredo perfeitinho. A verdade sobre sua família. Alice não é apenas sua irmã. Ela é a chave para tudo, não boa ou má. Ela é a ligação entre você e o que você deixou escapulir. Cada palavra vibrava na escuridão. E Josefa começou a sentir um arrepio percorrendo sua espinha. Não posso! Não quero ouvir isso! Josefa gritou, toda a dor espiritual voltando com um sopro de força. Mas a mulher se aproximou. Você não tem escolha. Você deve saber o que está por trás das sombras. Foi nesse instante que uma verdade chocante explodiu na cabeça de Josefa, como focos de artifício. Lembrou-se de um detalhe de seu passado que nunca tinha conectado às lembranças dolorosas do diário. O despertar de um medo ancestral. Você me conhece, não é? Você é a razão por trás de tudo isso. A mulher apenas assentiu, sem desviar o olhar. Josefa estava prestes a gritar quando um som estalado surgiu, seguido de um ser vindo sob a escuridão. Era José, o conhecido, agora claramente desfigurado pela ira. Você não deveria ter vindo aqui. Tudo o que aconteceu pode ser revertido. Você precisa sair. Você não está a salvo. Como assim não estou a salvo? O desespero em sua voz ecoou nas paredes úmidas. E que ele sabia? Sua mente estava em frangalhos. Então a mulher sussurrou. Alice, ela é a verdade que você precisa enfrentar. O que você perdeu, o que você deixou em bezerros, tudo isso regia sua vida e a vida dela. As palavras dela criaram uma névoa em volta de Josefa, enquanto ela tentava entender. E de repente, tudo ficou em silêncio. Os ecos da batalha, do caos, da verdade à sua volta desapareceram. Um vazio ensurdecedor preencheu o ar.
O que estava acontecendo? Uma nova realidade começava a se formar? E as perguntas a atormentavam. Quem realmente era Alice? E o que isso significava para seu futuro? Uma vida construída em cima de mentiras? Josefa sentiu o coração acelerar. Ela tinha que descobrir. A escolha estava em suas mãos. E a escuridão a cercava, cheia de segredos que poderiam mudar tudo. Uma nova vida. Uma nova jornada. Estava prestes a começar. A realidade estava se desdobrando em frações de segundo. E Josefa se via novamente na encruzilhada, entre a verdade e a dor. O vazio ao seu redor parecia chamar por respostas, e a mulher que se parecia com ela se mantinha à frente, seus olhos fixos, como um espelho que refletia todas as suas incertezas. Você não pode fugir do que é, Josefa. Ecoou a figura familiar, a voz soando como uma onda se quebrando na costa. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo ensurdecedor cortou o túnel, fazendo o chão vibrar sob os pés dela. Paula e Josefa trocaram olhares de desespero. O que estava acontecendo agora? A luz do túnel piscou, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Então, uma sombra passou voando, formando uma imagem grotesca. Josefa se virou e tudo ao seu redor tornou-se caos. A mulher que parecia com ela virou-se bruscamente, uma expressão de terror modelando seu rosto. "Ele está vindo!" gritou, e as paredes do túnel começaram a se fechar, como se o espaço ao redor estivesse sendo sugado por um buraco negro. Josefa sentiu um frio intenso na espinha. "Quem está vindo? Quem está vindo?" A pergunta escapuliu de seus lábios, enquanto o desespero a envolvia como uma tempestade. Escutou passos pesados se aproximando, rasgando a escuridão como lâminas afiadas. E de repente, a figura familiar que havia enviado tantas mensagens de desespero se tornou uma distorção. José, o conhecido da comunidade, surgiu de encanto caótico, com um olhar de terror. Mas algo estava errado. "Ela está mentindo!" ele gritou, seus olhos ardendo de frenesi. "Josefa, não ouça! Você é a razão pela qual isso está acontecendo. Se você não voltar..." O coração de Josefa disparou. O que ele queria dizer com isso? Ele se aproximou, a respiração acelerada. A verdade plena é devastadora. Suas memórias, tudo, envolve um pacto que você nunca escolheu fazer. Uma onda de confusão a atingiu. O túnel parecia girar, as paredes vibrando com a urgência das palavras dele. "O que você quer dizer?" Sua voz tremia, implorando por clareza. Mas ele apenas balançou a cabeça, frustrado, como se as palavras escapassem dele. Então, numa virada abrupta, a mulher que parecia com ela avançou. "Alice precisa saber antes que seja tarde demais. O que você fez para separá-las?" O choque foi como um soco no estômago. E memórias começaram a jorrar em flashes, as promessas quebradas, os segredos guardados. Josefa olhou para José, a dor espelhada em seus olhos, enquanto tudo começava a fazer sentido. Você é parte disso? O que significa isso realmente?" Mas antes que pudesse receber qualquer resposta, um clarão ofuscante cegou-a. Josefa virou o olhar, e no centro da luz, uma entidade surgiu.
Era uma figura envolta em um manto brilhante, que lembrava a silhueta que havia visto no diário. O ser olhou diretamente para ela, e um sorriso conhecedor se espalhou pelo rosto. Josefa. A voz era profunda e ressoante, preenchendo o túnel. Você não é só a filha. Você é a chave para um destino que você não compreende. Os rostos começaram a desaparecer. O túnel estava se fechando. Garcia, o conhecido, estendia as mãos em desespero, e as paredes pulsavam como se tivesse vivos. Você tem que fazer uma escolha, Josefa. Desperte a verdade ou perca tudo o que ama. No fim da frase dele, tudo caiu em silêncio. Um silêncio perigoso. O brilho do ser se intensificou, e Josefa sentiu sua essência sendo puxada, como se tivesse sendo absorvida. Ele tinha razão. A verdade estava ali. Lembrou-se de Alice, da mulher caindo no chão da praça, e uma certeza aterrorizante se instalou. Todas as suas experiências, todas as memórias e segredos estavam entrelaçados de uma forma que nunca poderia ter imaginado. E nesse instante decisivo, uma decisão cravada em seu coração. Ela enfrentaria as sombras a qualquer custo. E com um grito fervoroso, disse: Eu não vou deixar isso definir quem eu sou. Enquanto as luzes piscavam e a realidade desmoronava. Uma última onda de caos se ergueu, e tudo começava a girar mais rápido. Em meio à torrente do desconhecido, ela não sabia exatamente qual era a verdade que estava prestes a revelar, mas tinha certeza de que nada seria como antes, e que tudo o que havia construído estava prestes a desmoronar sobre essa nova verdade devastadora. Josefa estava paralisada, segurando aquela imagem marcada pela dor e a semelhança que a horrorizava. O silêncio a rodeava. Mas o coração pulsava forte, como se estivesse prestes a estourar. Onde Josefa se virou e viu sua mãe Josina emergindo da confusão, pálida e desorientada. Havia algo em seu olhar que a deixava nervosa, uma mistura de medo e urgência. Josefa, você precisa ouvir! Mais uma vez, a sala parecia se fechar ao redor dela. Ouvi o quê? Josefa soltou, um nó na garganta. O horror da situação estava se intensificando, e a mulher que havia se mostrado como o reflexo dela agora parecia se desvanecer em uma nuvem de fumaça. Mãe, o que está acontecendo? Josina hesitou, a expressão tensa. A verdade é muito mais complexa do que você imagina. Alice, ela está mais ligada a nós do que você sabe. Mas então, uma explosão repentina interrompeu a conversa. A parede à sua direita desabou, lançando poeira e destroços para o alto. Josefa foi arremessada para trás e tudo que era familiar se transformou em caos. As sombras e os sussurros se tornaram um turbilhão de gritos e fumaça. Paulo! Josefa chamou, tentando se levantar, sentindo o corpo pesado. Onde estava seu parceiro? A resposta veio em um momento dramático. Numa fração de segundo, ele surgiu do meio da fumaça. Mas não estava sozinho. Ele carregava outra figura sobre os ombros. Era José. O rosto dele estava coberto de sangue e seu olhar carregava um peso que a fez estremecer. O que estava acontecendo? A imagem de Alice, a irmã caída, se misturava com a dor que ela via em José. Ele a viu e, com um fio de voz, exclamou: Josefa, não confie neles! Seu olhar era uma tempestade de terror e alerta.
Alice não é quem você pensa. Vocês precisam saber a verdade. Josefa piscou. A confusão dominava seu pensamento. O que estava acontecendo? O que você quer dizer? Mas antes que pudesse obter uma resposta, ele desabou no chão, todo o seu corpo se contorcendo. Então as luzes do túnel começaram a piscar e a mulher que refletia Josefa se virou para ela. Você precisa entender antes que tudo se perca. Alice não é sua irmã de sangue. Ela é algo mais. Algo que não foi revelado. O estômago de Josefa se apertou. O que você está dizendo? A sensação de que tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar a tomou. Não, isso não podia ser verdade. A mulher se aproximou, a intensidade em seu olhar quase insuportável. Alice e você são partes de uma mesma essência, mas você não pode ver. E agora, um segredo terrível a está consumindo. Naquele instante, tudo se tornou nebuloso e o mundo ao redor delas balançava. Com um arrepio, Josefa lembrou-se do diário e da frase escrita: Alice, ilumina meu caminho. Um grito ecoou pelas paredes e o caos se intensificou. A mulher, agora revelando um semblante demoníaco, se aproximou e a sala parecia colapsar sob o peso daquela verdade devastadora. Revele-se, Josefa. Enfrente quem você realmente é. Josefa sentiu o frio correr pela espinha. A confusão se apoderou dela e uma nova compreensão se formou. A linha entre o que era real e o que não era estava completamente borrada. Uma pergunta crucial surgiu na mente dela. Quem ela realmente era? Então, de repente, o chão sob seus pés pareceu se abrir. Josefa e todos ao seu redor foram sugados para uma escuridão sem fim. E nesse abismo, ela soube que a resposta que buscava estava mais perto do que nunca. Mas o que isso realmente significava? O que mais estava escondido? As sombras do passado estavam se aproximando, e a próxima verdade estava prestes a se revelar de uma maneira que ninguém poderia prever. Josefa estava paralisada, segurando aquela imagem marcada pela dor e a semelhança que a horrorizava. O silêncio a rodeava, mas o coração pulsava forte, como se estivesse prestes a estourar. Onde estava a verdade que tanto tinha buscado? Então, tudo se desfez em um instante. Alice! Gritou uma voz, e o timbre reconhecível cortou o ar como uma faca. Josefa se virou e viu sua mãe Josina emergindo da confusão, pálida e desorientada. Havia algo em seu olhar que a deixava nervosa, uma mistura de medo e urgência. Josefa, você precisa ouvir! Mais uma vez, a sala parecia se fechar ao redor dela. Ouvir o quê? Josefa soltou um nó na garganta. O horror da situação estava se intensificando, e a mulher que havia se mostrado como um reflexo dela agora parecia se desvanecer em uma nuvem de fumaça. Mãe, o que está acontecendo? Josina hesitou, a expressão tensa. A verdade é muito mais complexa do que você imagina. Alice, ela está mais ligada a nós do que você sabe. Mas então uma explosão repentina interrompeu a conversa. A parede à sua direita desabou, lançando poeira e destroços para o alto. Josefa foi arremessada para trás e tudo que era familiar se transformou em caos. As sombras e os sussurros se tornaram um turbilhão de gritos e fumaça. Paulo, Josefa chamou, tentando se levantar, sentindo o corpo pesado.
Onde estava seu parceiro? A resposta veio em um momento dramático. Numa fração de segundo, ele surgiu do meio da fumaça, mas não estava sozinho. Ele carregava outra figura sobre os ombros. Era José. O rosto dele estava coberto de sangue, e seu olhar carregava um peso que a fez estremecer. O que estava acontecendo? A imagem de Alice, a irmã caída, se misturava com a dor que ela via em José. Ele a viu e, com um fio de voz, exclamou: Josefa, não confie neles! Seu olhar era uma tempestade de terror e alerta. Alice não é quem você pensa. Vocês precisam saber a verdade. Josefa piscou. A confusão dominava seu pensamento. O que estava acontecendo? O que você quer dizer? Mas antes que pudesse obter uma resposta, ele desabou no chão, todo o seu corpo se contorcendo. Então, as luzes do túnel começaram a piscar e a mulher que refletia Josefa se virou para ela. Você precisa entender antes que tudo se perca. Alice não é sua irmã de sangue. Ela é algo mais, algo que não foi revelado. O estômago de Josefa se apertou. O que você está dizendo? A sensação de que tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar a tomou. Não, isso não podia ser verdade. A mulher se aproximou, a intensidade em seu olhar quase insuportável. Alice e você são partes de uma mesma essência, mas você não pode ver. E agora, um segredo terrível a está consumindo. Naquele instante, tudo se tornou nebuloso, e o mundo ao redor delas balançava. Com um arrepio, Josefa lembrou-se do diário e da frase escrita. Alice ilumina meu caminho. Um grito ecoou pelas paredes e o caos se intensificou. A mulher, agora revelando um semblante demoníaco, se aproximou e a sala parecia colapsar sob o peso daquela verdade devastadora. Revele-se, Josefa. Enfrente quem você realmente é. Josefa sentiu o frio correr pela espinha. A confusão se apoderou dela e uma nova compreensão se formou. A linha entre o que era real e o que não era estava completamente borrada. Uma pergunta crucial surgiu na mente dela. Quem ela realmente era? Então, de repente, o chão sob seus pés pareceu se abrir. Josefa e todos ao seu redor foram sugados para uma escuridão sem fim. E nesse abismo, ela soube que a resposta que buscava estava mais perto do que nunca. Mas o que isso realmente significava? O que mais estava escondido? As sombras do passado estavam se aproximando, e a próxima verdade estava prestes a se revelar de uma maneira que ninguém poderia prever. Josefa sentia a pressão no peito aumentar. A escuridão ao seu redor pulsava como um coração, quase viva. Tudo ao seu redor parecia desmoronar, e a voz de sua mãe ecoava na mente dela. Alice não é sua irmã de sangue. Ela é algo mais, algo que não foi revelado. As palavras já não faziam sentido, mas a sensação de urgência a fazia querer entender. Então, gritos e barulhos invadiram o túnel e o chão tremeu sob seus pés. O tempo parecia correr, e no desenrolar daquela cena, as lembranças começaram a foguear em sua mente como uma tempestade. Josefa lembrou-se agora de cada lágrima, de cada grito que ecoava pelas paredes da sua infância. A vida não era o que parecia. Você precisa decidir, Josefa, gritou a mulher que refletia nela. A verdade está prestes a se revelar. Nesse momento, o túnel escureceu ainda mais
e um vento forte soprou, parecendo querer arrastá-los para longe. Eu não consigo! Josefa gritou em desespero. Mas o peso da escolha pairava, e dentro dela uma chama de determinação começou a arder. Não me deixe carregar esse fardo sozinha, implorou Alice, que agora estava ali, viva e com os olhos suplicantes. O que tinha acontecido com elas era um mistério profundo, um emaranhado de vidas que clamavam por esclarecimento. Você precisa me ouvir, por favor. Apenas deixe que a verdade flua. O nó na garganta de Josefa parecia aumentar. O que elas tinham em comum? A dor? A culpa? Tudo isso era tão confuso. Mas o amor que sentia por Alice, mesmo em meio ao caos, era puro e poderoso. E foi nesse momento de clareza que uma força emergiu dela, como se todas as suas experiências se unissem para iluminar o caminho. A verdade precisa vir à tona, declarou Josefa. Uma nova convicção tomava conta dela. As paredes ao seu redor começaram a brilhar. Uma luz dourada começou a iluminar o túnel, cada raia trazendo um brilho de esperança. A mulher que era um reflexo dela sorriu, o medo em seus olhos se transformando em força. É isso! Você encontrou! A escuridão que as havia cercado começou a se dissipar. Sussurros da verdade dançavam no ar. O túnel estava se desvanecendo. E uma nova realidade se formava. Um campo aberto sob um céu azul fresco. Josefa olhou ao redor. E lá estava sua mãe, segurando a mão de Alice. Elas estavam juntas novamente. E pela primeira vez, a angustiante conexão se desfez. Eu te procurei, sempre, disse Josefa enquanto se reunia com as duas. A calma envolvia, um cheiro doce de flores silvestres, como se finalmente todas as peças estivessem se encaixando. Um novo começo. Agora precisamos seguir em frente, disse Josina com um sorriso esperançoso. O passado pode nos ensinar, mas não pode mais nos prender. E assim, as três mulheres ouviram o chamado dos seus próprios corações. O peso que carregavam se esvaiu, e a luz se fortaleceu ao seu redor. Elas sabiam que o caminho à frente não seria fácil, mas Josefa já não tinha medo. O futuro era seu, e ela escolheria ser a autora daquela história. Mas antes que pudessem dar o próximo passo, a tela de um celular perto delas piscou e um aviso soou, anunciando algo. O sinal de que a jornada estava longe de terminar. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta emocionante jornada. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. A história continua